Nós somos movidos pela vida, e a cada passo que damos é para que você vá mais longe. No nascimento, no crescimento da infância, no desenvolvimento da juventude, no amadurecer da fase adulta, na sabedoria da melhor idade, estamos ao seu lado, sempre cuidando de você. Nossa essência é cuidar para que você possa trilhar os melhores momentos da vida, construir e compartilhar histórias, vencer os obstáculos, crescer, evoluir e ser a sua melhor versão. Esse é o nosso movimento. Todos os dias aprimoramos nossos serviços, nosso atendimento e o nosso amor pelo que fazemos para atender, cuidar e movimentar a vida com leveza, saúde e conforto. Estudamos, trabalhamos e planejamos muito para oferecer sempre o plano ideal para cada fase da sua vida. Investimos em tecnologias de última geração, em estruturas completas, em parcerias que melhoram o futuro e, principalmente, em pessoas para oferecer um atendimento humanizado, de coração e com total profissionalismo. Da infância à terceira idade, colocamos milhares de vidas em movimento. Vidas que nos ajudam a construir os nossos 111 anos de história. Grupo São Cristóvão Saúde, cuidando para que a sua vida sempre esteja em movimento. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabot. Petra. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Meu Goya. nome é Awa Umau. Gary Parrish. Warren Coffin. Lisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32 mil clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. Personalmente tenho. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o UNICEF, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. With not too many dollars. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem.
A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger, The job. Fazemos o que precisa ser feito. conectar, Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. e fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. It only takes a drop. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Em primeiro lugar, eu quero ratificar que esse é um dos melhores vídeos que nós temos hoje, segundo o presidente da Comissão de Imagem Pública, o Alonso, me disse, né, Alonso? Para a divulgação do Rotary Imagem Pública, é um dos melhores vídeos que nós temos, mas eu só ratifico que ele, embora ele esteja desatualizado na sua logomarca, mas o Alonso fez um trabalho aí muito bonito no final, aí colocando a logomarca correta aí, mas é importante começar divulgando o que o Rotary faz, né? Bom, quero inicialmente agradecer a todos por aceitar esse desafio de estar conosco, né? Fazer as suas inscrições, parabenizar mesmo por ter essa iniciativa. Uma rápida apresentação, meu nome é Pascoal Flávio Leardini, sou líder distrital de capacitação nesse ano rotário, governador 2010-11 e 2015-16 do antigo Distrito 4563, sou associado do Rotary Clube São Paulo Vila Alpina desde maio de 1978. Minha classificação é artes gráficas, tá? É um prazer estar com vocês. Quero agradecer imensamente aqui a equipe distrital, Colégio de Governadores, que estão aqui presentes, os membros da Comissão de Capacitação Distrital, que trabalharam para que fosse possível atingirmos esse objetivo, tá? E questão de inscrições, como que funciona? Vocês todos que estão aqui fizeram inscrição para esses 3 primeiros módulos, tá? Vocês estão inscritos. Hoje é um módulo piloto, sobre a estrutura organizacional do Rotary. Depois, no dia 22, nós teremos mais de administração e teremos um convidado, que é o presidente da Comissão Distrital de Administração, o governador Ronald Delia, que ficará à disposição para responder as perguntas, no dia 22 do 11. E no dia 29 do 11, um outro módulo, também vamos passar esse módulo piloto rapidamente, mas teremos como convidado o governador Chico, né? E vamos acrescentar aí a comissão do DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo, tá? Eu vou reforçar o pedido para que todos que entraram depois, que na medida do possível, renomeiem o seu nome na tela, se possível com o nome e clube, que aí nós teremos como identificar, né? A ideia é fazer uma lista de presença, e quem participar dos 8 módulos, nós entregaremos certificados de participação. Então, é importante a identificação, né? Sobre a dinâmica desse módulo, eu vou fazer a apresentação dessa estrutura organizacional do Rotary, e depois, na sequência, nós teremos um tempo para participação de todos, né? A participação de perguntas pelo chat, ok? Nós temos muitas pessoas na sala, não dá para abrir o microfone, mas então, desde já, podem fazer as suas perguntas pelo chat. O Alonso, que está aqui nos apoiando, que é o presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública,
vai me separar essas questões, e se eu não souber responder, tem aqui os universitários para me ajudar a responder, ou então, se não der tempo de responder todas as questões, eu respondo por WhatsApp depois, com certeza, para vocês, ok? Então, vamos passar o primeiro módulo aí, o primeiro slide. Bem, nós, então, vamos fazer essa escola de capacitação rotária do distrito para disponível para todos os associados com menos de 3 anos de Rotary. Segundo slide. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, desse slide, conhecendo o Rotary e a sua história. Nós estivemos vendo, desde o início da capacitação dos associados, que existe uma necessidade premente dos associados com menos de 3 anos conheça melhor a nossa organização, né? E foi constatado, né, nas andanças da governadora Ana Maria, nas suas visitas oficiais, que existe essa necessidade, e comentou conosco, né, como líder distrital de capacitação, que providenciasse essa escola. Também tem pessoas aqui participando de grupos de network, né, o Rotary, o Clube Online do Distrito 4563, o Francisco participa, eu participei um tempo também, e lá eles têm uma preceptoria, né, que são uma escola de módulos para a pessoa poder frequentar. O Chico falou comigo, Pascoal, por que a gente não leva isso para o Rotary? Então, nós trabalhamos nisso, né? Também, desde o início, o governador Robert Klingspiegel também tem um projeto de capacitação. O Robert, ele é presidente da subcomissão de capacitação dentro da comissão distrital do DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo. Então, nós viemos conversando muito, e a governadora Ana Maria nos pediu para trabalhar em 3 frentes. De Rotary, mas de forma presencial. Nós teremos, lá no NORAP, dia 25 de novembro, para a área 15, uma dessas etapas aí presenciais, ok? Slide 3, Alonso. Então, vamos conversar um pouco como surgiu o Rotary. Vocês sabem que o nosso fundador, Paul Harris, né, 5 anos antes da fundação do Rotary, em 1900, ele foi jantar na casa de um amigo dele, também advogado, e depois do jantar eles saíram para dar uma volta, e ele ficou muito surpreso como esse amigo dele conhecia todos os comerciantes, que o chamavam pelo primeiro nome, dava um abraço, tudo, e aquela semente caiu em solo fértil, né? Que ele falou, por que não formar um grupo de homens de bem para fazer negócios entre si, né? Então, naquela Chicago de 1905, né, corrupta, tudo, ele resolveu juntar pessoas de classificações diferentes, porque a ideia era que fizessem negócios entre si. Então, para isso, precisaria ser profissões diferentes. Daí surgiu uma das grandes pilastras que nós temos no Rotary, que é o sistema de classificação. Até hoje, todos nós estamos no Rotary devido à nossa classificação profissional. Por isso que eu sugiro, sempre que for ocupar a tribuna, que o companheiro fale a sua classificação. O nome Rotary veio do Paul Harris dizer que aquelas reuniões iniciais eram feitas nos escritórios, nas empresas dos companheiros, né? Mas quando começou a crescer muito, eles começaram a fazer as reuniões em hotéis. Então, rodaram todos os hotéis lá de Chicago, né? E o nome já veio daí, né? Como eles se reuniam em rodízio, houve sempre algumas opções, mas
ficou determinado o nome Rotary devido à questão de reunir-se em rodízio. Mas Poeges era um visionário muito grande, né? Muito visionário. Ele não era somente aquilo que ele queria para o Rotary, né? Ele queria muito mais. E os próprios companheiros do Rotary Chicago começaram a ficar entediados de só ficar reunidos fazendo o companheirismo e fazendo negócios entre si. E aí Poeges realmente traçou uma grande batalha com os companheiros de Chicago, daqueles que não queriam a expansão. Assim como hoje nós temos ainda clubes que não querem, né, se desenvolver, que não querem palestra, que não querem saber das comissões distritais, do Colégio de Governadores. Em 1905 estava assim, ele estava realmente muito revoltado e querendo sair do Rotary, mas depois ele teve uma ajuda do Chesley Perry, e eles foram. Vocês vejam que esse início do Rotary é como nós vemos hoje, né, nos grupos de network. Por isso que a gente diz que o network, o BNI, surgiu do Rotary, de 1905, porque vocês vejam que eles já tinham, na época, um companheiro que era responsável para fazer o apontamento das vendas, dos negócios que eram realizados entre os companheiros. Veja bem de onde vem essa origem do network e do BNI. Vamos slide 4, Alonso. Nós temos, importante que vocês tenham em mente sempre, que forem conversar com um não rotariano, porque se a gente perguntar para todos vocês qual que é a missão do Rotary, eu sei porque lá no ILR, né, Borcato, a gente pergunta isso, qual que é a missão do Rotary? Então, a maioria diz servir, servir, servir. Né? Mas aqui, se vocês tiverem esse conhecimento, fizerem essa reflexão da missão do Rotary mais por completo, o convencimento vai ser melhor. Né? Servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. Tá? E eu faço um parênteses, dizer que vou falar aqui a missão, a declaração de visão do Rotary Internacional, mas é importante que cada clube tenha o seu planejamento estratégico e defina em assembleia, com companheiros e cônjuges, a própria missão do seu clube e também a declaração de visão do Rotary, que é muito bonita, por sinal, que é importante fazer uma reflexão e guardar. Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em suas comunidades e no mundo todo. Né? E nós temos também os valores do Rotary, que também cada clube pode ter o seu, né? Mas os valores do Rotary Internacional: integridade, diversidade, serviços humanitários, liderança, companheirismo. Esses são os valores preconizados pelo Rotary Internacional, mas cada clube pode decidir qual que é os seus valores. Slide 5. O objetivo do Rotary. Veja bem que eu falei no singular, né? O objetivo do Rotary. Invariavelmente, a gente ouve falar os objetivos. E 2, que era a promoção dos interesses dos negócios dos sócios, tá? Esse era um deles. E a promoção do companheirismo era um segundo objetivo. Depois surgiu um outro, promoção do civismo e lealdade, melhoria da cidade, até que surgiu o primeiro serviço humanitário, construção de um banheiro público, né, na cidade. E foram muitos objetivos traçados até chegar em 1951, estabelecido o objetivo do Rotary como conhecemos hoje, né? O primeiro aí vocês vão ver que para entender que ele é voltado mais para serviços internos, para
comissão hoje de administração, né? Companheirismo, desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir. O segundo já vai mais com referência aos serviços profissionais, né? O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas da ética profissional, né? O terceiro, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada, né? Que já se relata mais a serviços à comunidade. Ô, Alonso, você me deu um susto agora, viu? Porque o nosso Zoom, nós tínhamos só o contrato até 100 pessoas, e estava travado em 100, mas já estamos em 102. Eu sei que o Alonso fez uma ampliação aí, né, para a gente ter possibilidade de mais pessoas, né? Então, já estou vendo que estão 103, já fiquei mais tranquilo agora. E o quarto aí, o objetivo, a aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Vocês vejam aí que já é voltado para serviços internacionais, ok? Vamos para o 6. Paz. Se beneficia quem conferência, numa conferência que ele fez uma palestra destacando que esse lema, né? Mas se beneficia quem melhor serve. No discurso que ele fez, ele disse o seguinte, olha, abre aspas, apenas a ciência da conduta correta em relação aos outros vale a pena. Olha só, apenas a ciência da conduta correta em relação aos outros vale a pena. E também ele disse, mas se beneficia aquele que serve ao seu companheiro da melhor maneira possível. Então, naquela Chicago corrupta, quando todo mundo visava só o lucro, de repente, o Rotary veio e disse o seguinte, olha, não vale a pena só visar o lucro, tá? Porque quem serve melhor o seu consumidor tem melhor benefício. E vocês sabem que Poerres, na sua profissão, quando ele se formou, ele teve muito trabalho, né, para ficar como advogado, né? Ele teve muitas frustrações, existe uma história linda por trás disso, qualquer dia a gente fala sobre isso, mas ele teve uma sacada muito grande quando ele começou a trabalhar com direitos do consumidor. Então, justamente, que é o que faltava na época, ninguém não tinha garantia de nada, né? Todo mundo só visava o lucro. Então, esse lema, mais se depois ele foi oficializado, esse lema, em 1951, pelo Rotary Internacional, né? Também, durante um passeio, tinha um passeio de barco, um rotariano chamado Ben Collins, ele compartilhou ele estava usando um lema que era servir além de si mesmo, né? Então, quando os rotarianos ali ouviram isso, chamaram logo Poerres da conversa, e o Poerres ficou entusiasmado e chamou o Ben Collins para fazer uma palestra na convenção sobre esse tema, que foi recebido com entusiasmo pelos presentes, né? E depois ficou como máxima do Rotary e foi ratificado pelo Conselho de Legislação em 1983, mudar de si antes de pensar em si, como uma máxima do Rotary. Ok? Vamos adiante, slide 7. Bom, nós não podemos falar da estrutura do Rotary, da história do Rotary, sem falar um pouco da nossa prova quádrupla, né, que é um código de ética dos rotarianos. Muitos sabem do Rotary Clube de Chicago, isso foi em 1932,
quando ele foi convidado para salvar uma empresa da falência, né, uma empresa de alumínio, e ele conseguiu, né, entregando essas 4 perguntas para os empregados, para os gerentes, para os clientes, para também os fornecedores. Com isso, ele conseguiu realmente salvar a empresa. Em 1943, ele cedeu os direitos para o Rotary Internacional. Se quiser conhecer melhor a história do Rotary, vale a pena também a rota da prova quádrupla. Uma curiosidade final, só que eu quero falar, coincidência ou não, né? Dentada, não é roda desdentada, não é roda de jeito nenhum, é roda rotária, assim como o nosso distintivo rotário que nós recebemos quando tomamos posse, nós recebemos o nosso distintivo, tá? Não é PIN e nem bottom, é distintivo. O PIN seria aquele do lema do ano, que nós usamos junto com o distintivo, às vezes, né? E o bottom, aquele maior, né? Redondo, que quando configura um evento, tudo. Então, fica uma curiosidade aí a respeito da prova quádrupla também, tá bom? Vamos, slide 8. Nós temos aí, vocês estão visualizando bem essa tela? Faz um sinal de positivo aí. Ah, sim, agora melhorou para mim, eu acho que é a minha internet. A minha internet não está 100%, está falhando um pouquinho. As avenidas de serviços, quando elas surgiram no Rotary, e tem uma pequena história que em 1926, 2 rotarianos estavam fazendo uma caminhada quando entraram num bosque onde era uma trilha estreita, e eles conversando, eles chegaram à conclusão que o Rotary estava como aquela trilha, que o pessoal conversava, mas não sabia direito o que o Rotary fazia. Então que deveriam fazer colocar algumas regras básicas em uma folha de papel, meio A4, que pudesse determinar o que o Rotary faz. E dali eles acharam que deveria ser uma avenida, né, uma avenida de 3 pistas, onde o rotariano devia servir na sua comunidade, ou devia servir na sua profissão e devia servir no seu clube, né? Então, chegaram a essa conclusão, e aí nasceram já as 3 primeiras avenidas, de serviços internos, serviços à comunidade e serviços profissionais. Naquele mesmo ano, os rotarianos do mundo todo fizeram uma campanha para que o Rotary trabalhasse também em prol da paz, que não era uma opção do Rotary, então logo surgiu aí a Avenida de Serviços Internacionais. E mais recente, né, não tão recente, mas a última a ser formada, a Avenida de Serviços à Juventude. Ok? Essas são as avenidas do Rotary, que muita gente, quando em 2003, 2004, muito saudosista, quando o Rotary Internacional estabeleceu o Plano de Liderança de Clubes, o PLC, recomendou, com uma estrutura moderna, muita gente ficou falando, mas as avenidas de serviço acabaram. Não, as avenidas de serviço não acabaram, são as pilastras do Rotary, e isso é a filosofia do Rotary, e nós vamos ver mais à frente que elas estão incorporadas também no plano de liderança de clube. Pode mudar um pouco.
Vamos falar sobre a nossa estrutura do Rotary, que é importante com os companheiros, né, principalmente com menos de 3 anos de clube, entenda como funciona, né, a nossa estrutura organizacional, né? O Rotary é formado pelos Rotary e Rotaract Clubes, o Rotary Internacional e a Fundação Rotário. Juntos, esses elementos conseguem fazer a diferença em comunidades no mundo inteiro. A essência do Rotary vem dos dedicados associados que compartilham dos valores, né? Como nós falamos anteriormente aí, missão, visão e os valores do Rotary Internacional, que são serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e liderança. Os Rotary Clubes, os Rotarys e Rotaract Clubes reúnem pessoas que trocam ideias, criam laços de amizade, entram em ação para transformar o mundo. O Rotary Internacional apoia os Rotary e Rotaract Clubes por meio da coordenação de programas e iniciativas. E a Fundação Rotária, que ajuda a financiar nossas atividades humanitárias, que vão desde ações locais e projetos internacionais. Eu não vou me alongar, né, nessas questões, porque nós vamos ter módulos a respeito de todas essas comissões, Fundação Rotária e tudo mais, mas é importante falar, né, nesse primeiro módulo, que eu estou me estendendo um pouquinho mais, que nós não temos a sequência, mas no outro módulo, dia 22, que nós falaremos sobre administração, nós vamos reduzir um pouco essa parte para tratar de administração, e no dia 29 também nós vamos fazer ela de forma reduzida, mas é importante sempre falar da estrutura do Rotary e a história do Rotary, e falar sobre o desenvolvimento do quadro social aí com o governador Chico. Vamos mais um slide. Bom, a questão de quantos somos, só rapidamente, aqui é só ilustrativo mesmo, né? Pode ser que tenha alguma atualização agora de novembro, mas é importante saber que no mundo nós somos perto de 37 mil Rotary Clubs. Esses Rotary Clubs estão divididos em aproximadamente 530 distritos, né? E quase 1.200.000 rotarianos. No Brasil, bom, antes de falar do Brasil, quero dizer que esses distritos, eles estão agrupados em zonas, tá? Então, quem nunca ouviu falar, esses distritos eles estão em 34 zonas que nós temos no mundo. E o nosso distrito, o 4563, está posicionado na zona 24A, junto com outros 9 distritos. Então, bom ter essa noção de como nós estamos organizados no mundo, né? E o nosso distrito, vocês sabem, nós temos aí, acho que próximo de 92 clubes, 1.800 rotarianos. No Brasil, são mais de 2.300 clubes, e nós somos 31 distritos brasileiros. Tem mais de 50 mil associados, tanto no mundo como no Brasil, são próximos aí os números referentes a homens e mulheres, né, em termos de 25% a 30% de mulheres e de 70% a 75% de homens. O que acontece diferente no Rotaract? No Rotaract nós temos uma inversão, aí nós temos mais mulheres do que homens, tanto no mundo como também no Brasil. Aí o Rotaract, mais de 11 mil clubes, né, no mundo, mais de 600 mil associados, e temos também a quantidade aí no Brasil de Rotaract, de clubes e de rotaractianos, ok? Vamos para outro slide. Falar um pouquinho da estrutura das nossas comissões. Pode passar? Então, aqui nós temos uma estrutura que foi determinado em 2003, 2004, com a recomendação do Rotary Internacional, do
PLC, o Plano de Liderança de Clubes. Na verdade, o PLC ele tem duas etapas. A primeira etapa é a formação dessas comissões permanentes, que praticamente todos os Rotary Clubes fizeram, né? Todos os Rotary Clubes se organizaram para ter as comissões permanentes. E a segunda etapa seria as melhores práticas do PLC, né? Ou seja, na prática, o que teria que acontecer é o presidente atual se reunir com o presidente eleito e o presidente indicado, e juntos conseguirem montar, em cada comissão dessa, 3 nomes, e esses companheiros vão ficar em rodízio, né, por 3 anos, e vão se especializar, vão aprender, vão treinar outros associados, e aí gerar melhores resultados. Isso poucos clubes fizeram. Então, nós temos aí também porque nós precisamos falar sempre, né, Chico, de desenvolvimento do quadro associativo. Para fazer isso, você já de cara, você precisa ter 15 pessoas aí para configurar, pelo menos essas 3 pessoas em cada comissão. E nós temos a comissão de administração, a comissão de desenvolvimento do quadro associativo, imagem pública, projetos humanitários e Fundação Rotária. Eu coloquei tamanho regular, quer dizer, o slide veio assim, significa um clube médio. O que é um clube médio? Eu acho que um clube médio, 35 associados, vamos falar. Se bem que o número correto de cada... se me perguntarem qual que é o número ideal para um clube, é sempre o dobro do que você tem hoje, tá? Então, 35 números, um clube com 35 cada subcomissão de administração, ele pode colocar programas, frequência, você vê que secretaria, tesouraria, companheirismo, capacitação, está tudo dentro da comissão de administração, ok? Isso é importante vocês conhecerem essa estrutura, que quando na formação do conselho diretor, o pessoal começa a colocar, né, presidente da comissão de capacitação, presidente da comissão de companheirismo, não, isso está tudo dentro da administração. E também, na hora de fazer uma reunião do conselho diretor, é importante que essa reunião tenha uma pauta e caminhe de acordo com as comissões, e os assuntos são jogados dentro de cada comissão ao seu tempo, né? E dentro de desenvolvimento do quadro associativo, você pode pôr recrutamento, você pode pôr retenção, como quiser, retenção, manutenção, fidelização, né? Muita gente gosta de nomes diferentes aí, cada um ao seu gosto, a capacitação que pode ser em conjunto com a administração, a diversidade, que sempre vai fazer parte do nosso tema aqui, em qualquer comissão, a gente vai falar de diversidade, né? E até no Conselho de Legislação que eu estive em abril de 2022, lá presente em Chicago, foi dado um passo grande nesse sentido, de diversidade, equidade e inclusão, e é importante para o desenvolvimento do quadro associativo. Dentro de imagem pública, você pode ter relação com as mídias, redes sociais, site, tantas outras coisas que você pode diversificar. Isso desde que você tenha um quadro associativo que permita fazer isso. E olha aí, dentro de projetos humanitários, todas as avenidas de serviços, elas estão aí, né? Serviços internacionais, serviços da comunidade, serviços profissionais, serviços da juventude. E aí você pode colocar outras comissões ad hoc também, né? O presidente colocar de acordo que todos no clube tenham uma função. O importante é isso. Fundação Rotária, você pode pôr sobre o programa da polio, arrecadação de fundos, subsídios globais, subsídios distritais e tanto outras formas, né? Na opção 2 aí é para um clube pequeno. Não é questão de ser um clube pequeno, é que o slide veio assim. É um clube com menor número de associados, né? Então, um clube com menos de 20 associados, 15 associados, ele não consegue fazer essa ramificação toda. Então, ele tem um presidente aí para cada comissão, né? E ele tem que, às vezes,
desdobrar também em o secretário, o seu tesoureiro e tantas outras. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais mãos e mentes para trabalhar no nosso clube, ok? O outro slide. É só um clube grande, né? Um clube com mais de 45 associados, tudo, e tem que dar trabalho para todo mundo. Então, vale tudo que eu falei até aqui, só que ele pode diversificar mais, né? Ramificar mais dentro de projetos humanitários. Ele pode fazer uma comissão com membros de serviços profissionais, que aí eles fazem um projeto Rumo, faz orientação profissional aos jovens. Dentro de juventude, ele faz uma comissão do RILA, Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, e assim por diante. Todas essas subcomissões, eles podem fazer ramificações de modo que todos tenham função dentro do clube, isso que é importante, ok? Pode passar. Bom, chegamos ao fim dessa explanação sobre a estrutura do Rotary nesse módulo piloto. Como eu disse, já ratificando também a próxima aula e próximo módulo, dia 22. Espero que todos os 120, que nós estamos agora com 120 pessoas na sala, estejam presentes. Vocês estão inscritos, nós vamos continuar a mandar o e-mail para novas inscrições, né, para pessoas voltadas para companheiros, porque nós tivemos nos últimos anos rotários, de 2020 para cá, muitos, né, mais que 2 dezenas de clubes fundados. Todos esses associados estão habilitados a participar. E vocês ficam despreocupados de não perder algum módulo, porque não faz parte de uma série em capítulos, né? Não é uma coisa que vai dar sequência. Eu perdi o 1, agora eu não posso fazer o 2. Pode sim, porque cada módulo vai se fechar em si. Então, nós falamos um pouquinho sobre o Rotary e eu fiz questão de achar essa relíquia e trazer para vocês também. Vai fazer parte dos nossos módulos aí como encerramento. Por favor, Alonso. Uma visão compartilhada. – 1944. Em todo o globo, nações assistiam com horror à devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo com batalhas em ebulição, líderes globais planejavam uma nova era e uma organização em prol da paz no pós-guerra. O Rotary International, há muito comprometido com a cooperação e a paz mundial, vinha aumentando a conscientização sobre a união das nações, publicando artigos e panfletos para incentivar a discussão. Finalmente, em junho de 1945, os olhos do mundo se voltaram a São Francisco, quando representantes de 50 países se reuniram para assinar a Carta da ONU. The Conference of the United Nations on International Organization is now convened. Em meio à reunião, os representantes liam manchetes que proclamavam o fim da guerra na Europa. A convite do secretário de Estado norte-americano, o Rotary International enviou 11 rotarianos para servirem como consultores da delegação dos Estados Unidos. Entre eles estavam 2 ex-presidentes do Rotary, Alan Albert e Tom Davis. Na verdade, havia rotarianos e associados honorários de todo o mundo. Alguns como representantes oficiais de suas nações e outros como consultores. Ezequiel Padilla liderou a delegação do México. O rotariano Carlos Rômulo representou as Filipinas e serviria mais tarde como presidente da 4ª sessão da Assembleia Geral da ONU. The Charter of the United Nations is a solid structure upon which we can build for a better world. History will honor you forever. Houve uma cerimônia triunfante quando os representantes assinaram a carta para suas nações. Joseph Salem, do Líbano, foi apenas um dos rotarianos que assinaram a carta em nome de seus países.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, E.R. Stettinius, foi um dos signatários dos Estados Unidos. Mais tarde, ele descreveu o convite ao Rotary International como um reconhecimento do papel prático que os associados do Rotary desempenham e continuarão desempenhando no desenvolvimento da compreensão entre as nações. A participação do Rotary na Conferência de Fundação da ONU foi apenas o começo de uma colaboração humanitária que continua até hoje. Com uma visão compartilhada desde o início, as Nações Unidas e o Rotary servem como exemplos de cooperação global, pois lideram iniciativas para promover a paz, o desenvolvimento e a saúde no mundo. Uma visão compartilhada.